pessoa estúpida se acha mais inteligente que os outros? Como podemos nos enganar com os outros, com profissionais de saúde, relacionamentos prejudiciais, e a pessoa acredita que ela está entregando tudo naquele relacionamento ou naquela relação comercial, mas ela não está. Vamos falar sobre isso? A gente vai falar do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger ocorre quando a falta de conhecimento e habilidade de uma pessoa em uma determinada área leva ela a superestimar a sua própria competência. Esse efeito se manifesta em duas etapas principais. A incompetência, né, que é quando uma pessoa possui um conhecimento, habilidades suficientes em uma determinada área e ela não se vê falha em reconhecer a sua competência, e também ela tende a superestimar a sua capacidade. Isso pode ocorrer porque a pessoa não tem as informações necessárias para perceber as lacunas em seu conhecimento. Competência e humildade, né? À medida que a pessoa se torna mais experiente, adquire mais conhecimentos, ela começa então a reconhecer a complexidade de um determinado tema e frequentemente a sua própria ineficiência inicial, e ela tem uma autoavaliação sabendo que ela não sabe tudo daquela área ou daquele tema. E hoje a gente vai explorar o fenômeno mais intrigante. É a arrogância dos ignorantes. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você que você pode se relacionar com uma pessoa que está achando que está sendo o máximo para você. Que você pode estar indo no médico há anos, que você acha que ele é o máximo e ele pode até estar te prejudicando. Que você pode estar fazendo terapia com alguém que não é bom. Esses dias eu constelei uma pessoa que ela começou a me contar sobre a terapia dela, e a gente começou a conversar. Primeiro que eu percebi que nem formação em psicologia o terapeuta dela tinha. Segundo que as coisas que ela me contou, assim, são coisas, é surreal, de tão antiético que a pessoa faz. E a paciente que eu atendi em constelação, ela não tinha noção disso, e talvez o terapeuta também não tenha. Talvez ele esteja nesse efeito Dunning-Kruger. Pessoas em relacionamentos também. Vamos falar disso. Esse efeito ocorre quando a falta de conhecimento leva uma pessoa a superestimar suas competências. Curiosamente, aqueles que realmente se destacam em uma determinada área tendem a subestimar as suas habilidades. Esse viés pode ser observado em diversas situações do cotidiano. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que podem realizar tarefas complexas sem o devido conhecimento. O exemplo do ladrão americano, um caso emblemático. É o caso de um ladrão americano que ele passou limão no rosto para não ser reconhecido pelas câmeras. Ele acreditava que o simples fato de ele passar o limão no rosto ia se tornar invisível para as autoridades americanas identificar, porque quando criança ele aprendeu que o limão não aparecia na luz. Quais vieses estão relacionados, né? O viés de ancoragem. O viés de ancoragem, ou efeito de ancoragem, é um viés cognitivo que descreve a tendência humana de confiar excessivamente na primeira informação que recebe. Ela ancora. Ao tomar decisões, essa informação inicial, mesmo que irrelevante ou pouco informativa, influencia a nossa avaliação e as informações subsequentes, levando a um julgamento, estimativas tendenciosas. Em outras palavras, o viés de ancoragem acontece quando, ao tomar uma decisão, nossa mente se fixa na primeira informação disponível, usando como ponto de referência para avaliar as outras informações, mesmo que essa referência seja inadequada ou distorcida. Exemplos de viés de ancoragem. Negociações. Ao negociar um preço, a primeira oferta que ancora pode influenciar significativamente no valor final aceito, mesmo que essa oferta seja
alta ou baixa demais. No marketing anúncios, apresentar um produto com um preço alto inicialmente pode fazer com que o preço mais baixo posteriormente vire uma boa oferta. Isso é muito comum no marketing. Tem supermercados, lojas, que eles colocam, sei lá, 3 copos de água, lá, 3 marcas de água. Uma de R$500, uma de 200 e uma de 100. Eles não estão com o objetivo de vender água de R$500. O objetivo deles é vender a de 100, porque é um absurdo pagar R$100 numa água. Estou dando um exemplo fictício, tá? Mas lá eu estou comparando com a de 500. Então aquela água tá barata. Por isso que também aparece muito assim, D 139 por 55. Então, a primeira informação que a gente recebe, a gente usa ela como válida, e isso serve para notícias, para o que a pessoa nos diz numa conversa, num date, a gente usa aquela como válida, e aí a gente vai se deixando levar por aquela primeira de referência. E às vezes a pessoa fala alguma coisa dela assim que é muito uau, e aí depois você tá vendo, a pessoa tá demonstrando lá no dia a dia, você vai passar um final de semana com o cara e tal, e ele tá percebendo que o cara é meio esquisito, mas você tem aquela primeira referência daquilo que ele te contou no primeiro encontro, que ele era um ótimo pai, um ótimo marido, e aí você fica com esse viés cognitivo. Diagnósticos médicos. O médico pode se ancorar nos primeiros sintomas apresentados por um paciente, o que pode levar a um diagnóstico incompleto e incorreto. Quem me segue sabe que eu perdi minha cunhada. A minha cunhada estava 40 dias com dor, com uma dor nevrálgica, e ela foi em 6 médicos. Os 6 falaram que era herpes. O primeiro falou que era herpes zoster. E aí, nos 5 subsequentes que ela foi, porque ela tomava remédio para dor, tomava anti-inflamatório, tomava antibiótico e não melhorava, ela chegava e falava, olha, tem um herpes, e eles entravam nesse viés cognitivo da primeira informação, e um diagnóstico errado levou todos os demais a manterem o erro. Nenhum médico se tocou de, vamos fazer uma ressonância, ver o que é. Não pediram nem um exame, ela não fez um hemograma, nada. Até que um dia ela teve uma dor de barriga, depois de 40 dias, muita barriga dela estava muito, muito inchada. E no dia seguinte ela teve uma dor terrível de entrada com o intestino estourado. O tumor já tinha estourado o intestino. Isso é efeito Dunning-Kruger em todos os médicos que atenderam ela. A pessoa se acha acima do que ela tem condição de fazer. Exemplo. Então, eu quero que você use esse exemplo com psicólogo, com terapeuta, com pedreiro, com médico, com tudo, com todas as pessoas que você vai fazer trocas comerciais, trocas de amizade. É a forma da âncora, né? É uma forma inicial, que mesmo que aleatória, ela estabelece um ponto de referência, ela influencia o que vem depois. As informações subsequentes são avaliadas em relação a essa âncora, com um viés em direção a ela. Dificuldade de ajuste. É difícil ajustar o pensamento para longe da âncora quando ela está inadequada. Para evitar o viés da ancoragem, conscientização. É reconhecer a existência que existe a visão da ancoragem, e o primeiro passo é a gente combater isso. É buscar outras perspectivas, é procurar informações diferentes e outras fontes, outras perspectivas, para ajudar a reduzir o impacto dessa âncora inicial. Avaliação crítica, questionamento de relevância, é preciso se informar, tá? Ajustes de perspectivas, tentar recalibrar as expectativas com base em informações adicionais e análises objetivas. Desse modo, a gente não fica preso numa âncora e a gente consegue pensar por outro lado, sem ter que esperar a barriga explodir. Fazendo uma analogia aqui muito triste, mas é isso. Um outro tipo de viés cognitivo é o efeito Bandwagon. O efeito Bandwagon, também conhecido como efeito de adesão, é um fenômeno psicológico,
onde as pessoas tendem a adotar certas crenças, comportamentos ou atitudes simplesmente porque outras pessoas estão fazendo. É o efeito manada, né? Essa tendência pode ser impulsionada pela busca por aceitação social, desejo de pertencer a um grupo, ou mesmo pela percepção de que a maioria está certa. Em outras palavras, o efeito Bendivagel também é uma tendência de seguir a multidão, mesmo que isso signifique ignorar suas próprias opiniões, as suas preferências. Então, um exemplo de consumo, por exemplo, uma pessoa pode comprar um produto específico porque viu muitas outras pessoas usando, mesmo que ela não tenha pesquisado, que ela não tenha comparado com outras opiniões. A moda, né? A moda é um efeito Bendivagel. Na política, um eleitor pode mudar seu voto por um candidato que está ganhando mais a popularidade, mesmo que inicialmente ele preferisse outro. Ele faz isso para evitar a sensação do seu voto ser inútil, para ele se alinhar com a maioria. Moda, aderir a uma roupa, estilo, uma tendência, simplesmente porque está em alta, está na moda, muitas pessoas estão usando, mesmo que isso não combine com o seu estilo pessoal. No mercado financeiro, por exemplo, a compra em massa de ações de uma empresa impulsionada pela crença de que o preço vai continuar a subir, cria bolhas especulativas. Quem é do mercado financeiro, quem aplica, já tomou essa, levou na cabeça, como todo mundo. Compra uma ação que todo mundo está comprando, fala, uau, e a ação despenca. Por isso que muita coisa ruim vende. Então, você vê blogueiras com 2 milhões de pessoas, 8 milhões de seguidores, vendendo uma coisa que não usa, né? Eu não posso falar nome aqui, senão vai cair meu canal, mas atores que fazem propaganda de creme que a pessoa não usa, blogueiros que fazem propaganda de coisas que não usam, né? A base que não sai na água, e tudo isso influencia. Então, se o outro está usando, é bom, eu vou usar, eu vou me sentir pertencente se eu usar, eu vou me sentir pertencente se eu fizer. Todo mundo come poke, se eu não comer poke, eu sou uma pessoa que eu estou fora do contexto social, que eu estou atrasada no tempo. Então, eu acabo fazendo o que os outros fazem para me sentir pertencente. Isso é muito sistêmico. Só que isso acontece no nosso sistema familiar e na nossa sociedade. O efeito Bendivagel pode tanto ter consequências positivas quanto negativas, depende do contexto. Pode levar às escolhas erradas, decisões impulsivas e até mesmo a manipulação por parte de grupos de empresas que exploram as tendências. Pode, por outro lado, também gerar coesões sociais, facilitar a adesão de comportamentos benéficos para a sociedade. Por exemplo, usar cinto de segurança. Quando eu era criança, a gente viajava assim para Santos, todo final de semana, no bagageiro do carro, os pais com o vidro fechado, fumando. Eu ia no meu pneumologista, ele fumando, lá com a minha mãe na sala, fazendo inalação. Entende que esse efeito é importante, desde que ele esteja num viés positivo, o que é a minoria das vezes, principalmente o que a gente compra como verdade nas redes sociais. Como que você evita esse efeito? Desenvolvendo senso crítico, buscando informações relevantes, analisando situações com base nos seus próprios critérios e valores e não apenas na popularidade de uma determinada escolha. Em resumo, o efeito Bendivagel é um viés cognitivo comum, que pode influenciar nossas decisões em diversas áreas da vida. E compreender que ele funciona pode nos ajudar a fazer escolhas mais conscientes e evitar consequências indesejadas. Sabe aquele carinha que você quer pegar porque todo mundo está pegando? E depois você fala propaganda enganosa, caí numa armadilha. Me apaixonei por um cara que nem era tudo isso. Você fica até com raiva de você fala, você com esse cara. É um dos efeitos. O popular, né? Em filme americano tem muito isso, o popular da escola, garota popular.
Às vezes a garota popular não é tão interessante quanto a que não é popular. Efeito Band-Wagon. Outro viés é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um conceito psicológico que descreve o desconforto mental que surge quando uma pessoa tem duas ou mais ideias, crenças ou valores que são contraditórios, e quando as suas duas mentes entram em conflito com seus pensamentos, suas crenças, essa incoerência cria uma tensão e o indivíduo tenta reduzir, geralmente mudando suas atitudes, crenças ou comportamento para restaurar a coerência. A palavra dissonância cognitiva ocorre quando há um conflito entre o que uma pessoa pensa, o que ela sente e o que ela faz. É um desconforto, é um estado psicológico que surge quando há incoerência entre cognições, pensamentos, crenças e valores, ou entre cognições e comportamentos. Para reduzir a dissonância, as pessoas podem tentar mudar suas atitudes, crenças, comportamentos ou adicionar novas cognições que justifiquem a situação. Por exemplo, um fumante que sabe que fumar causa câncer, mas continua fumando, foi o meu caso durante anos, a dissonância reduzida ao minimismo, minimizar os riscos, não vai alterar o comportamento. A dissonância é reduzida para minimizar os riscos ou racionalizar o comportamento. Alguém que acredita que é honesto, mas mente para evitar um conflito. A dissonância é reduzida ao se sentir mal por ter mentido ou justificar uma mentira. Uma pessoa que ama animais e come carne, uma pessoa que é vegana e usa droga. Todos nós temos dissonâncias cognitivas, né? Tem um vídeo meu de sombras dentro do Hotmart, lá no Reconexar, que eu falo muito disso. A dissonância pode ser reduzida ao tentar se justificar, sabe? Para minimizar. O caso da raposa, né? A fábula da raposa e as uvas, que não conseguiu alcançar as uvas, e aí ela diz que estavam verdes. Também não queria, eu estava verdes. Desvaloriza o objeto de desejo que ela queria. Isso é uma dissonância cognitiva. É um fenômeno comum que ocorre quando há conflito entre a nossa crença, nossas ações, nossas sombras. Buscar a coerência em busca natural, é a busca natural do ser humano, e a dissonância cognitiva é uma das formas que a mente lida com a busca pela coerência. Esses vieses, eles podem amplificar a crença equivocada em nossas habilidades também. Esse fenômeno também afeta a nossa saúde mental. A falta de percepção sobre nossas habilidades pode contribuir para a síndrome do impostor, onde nós sentimos fraudadores em nossos próprios sucessos. Sim, porque existem os dois polos, aquele que se acha que você é demais e aquele que você até sabe e acha que tem menos capacidade. A pessoa sabe pouco e se acha o fodão, não pode falar palavrão, né? Então é o polo da pessoa que sabe pouco e se acha o bonzão, e da pessoa que sabe muito e acha que não está pronto ainda, que ainda não sabe, que está naquela síndrome do impostor, se sentindo um fraudador, né? É crucial a gente reconhecer as nossas limitações e buscar feedback de pessoas ao nosso redor. O autoconhecimento é a chave para evitar a arrogância e a ignorância. Assim como o caso do ladrão, muitos terapeutas não capacitados se sentem aptos a ajudar os outros. E isso pode ser excessivamente prejudicial e reforça a necessidade de formação e experiência adequada, né, para a saúde mental. Não é só no campo da saúde mental, como eu disse lá atrás, né? É no campo da saúde de um modo geral e de todas as outras coisas. A pessoa vai querer montar um móvel sem nunca ter montado, não vai montar o móvel. A gente vai discutir agora um pouquinho do efeito, como o efeito Dunning-Kruger pode impactar, então, na vida profissional. Então, ele pode alterar a forma como a pessoa avalia suas competências. Terapeutas ou outros profissionais iniciantes tendem a ter uma percepção clara das suas próprias limitações e podem assumir que são mais eficazes do que realmente são. Isso pode levar a intervenções inadequadas, prejudiciais ao cliente.
Avaliação das competências. Terapeutas iniciantes podem não ter uma percepção clara das suas próprias limitações e podem assumir que são mais eficazes do que realmente são. E isso pode levar a intervenções inadequadas ou até mesmo prejudiciais aos clientes, né? Então, formação contínua, o reconhecimento do efeito Dunning-Kruger enfatiza a importância de uma formação contínua. Os terapeutas devem buscar constantemente atualização. Aliás, qualquer profissional deve buscar constantemente a atualização para garantir que está mantendo entendimento, as competências e ter noção das suas limitações. Relação com os clientes. Um terapeuta que subestima a sua própria capacidade pode ser inseguro em relação ao tratamento dos clientes, enquanto aqueles que se superestimam, né, nas suas habilidades não estão abertos a feedbacks, reflexões, críticas sobre sua prática também pode prejudicar. Por quê? Porque está fazendo a mesma coisa e fazendo errado. O que tem a síndrome do impostor e tem medo de fazer uma supervisão, por exemplo, com medo de pensar, eu vou ser criticado demais, eu não sou bom demais, aí eu não vou dar certo. Então a gente tem que ter um equilíbrio de pratos aí, nem superestimar o que a gente sabe, nem subestimar. Entender que a gente sabe um pouco de uma coisa e nada de outra, muito pouco de outra. O efeito Dunning-Kruger também levanta questões éticas na terapia, né? Profissionais que não reconhecem suas limitações. Esses profissionais, na área médica também pode se envolver com práticas inadequadas, desatualizadas, colocando o bem-estar dos clientes em risco. Isso acontece muito na área de constelação. Sabe por quê? As pessoas acham que constelação é terapia. Aliás, as pessoas acham que constelação é psicoterapia. Então a pessoa vem, constela uma vez e acha que ela não precisa fazer terapia toda semana. Que ela fazendo, 4 constelações por ano, ela está com a vida dela resolvida. Quando você faz uma terapia toda semana, o terapeuta, ele tá vendo coisas que ele entende que você não está pronto para ouvir ainda. Que se, inclusive, ele apontar, ele enumerar, ele te mostrar, você não vai concordar, porque você vai estar numa dissonância cognitiva. A constelação, ela dá um boom, ela é a mola do fundo do poço, sabe? Que é uma coisa que a pessoa fala, uau, como eu não tinha visto isso antes, mas isso não é a solução de todos os seus problemas. E entregar a sua cabeça para um profissional qualificado é a sua cabeça. É o mesmo que você entregar o seu coração para um cardiologista, porque um profissional desqualificado vai ferrar mais a sua cabeça do que está. Você vai prejudicar mais do que melhorar. É muito difícil, olha, é muito difícil. Eu acho que eu não me lembro de ter atendido alguém que não tomou um prejuízo psíquico sendo atendido por uma pessoa desqualificada. Eu gosto muito de terapias alternativas, eu faço tudo, gente, tudo, eu adoro, mas a minha terapia de toda semana não vai substituir. Uma coisa não vai substituir a outra. Elas se complementam. Quero que você encaixe isso que eu disse na sua vida. Talvez você conviva com pessoas que acham que sabe tudo. Ah, meu marido acha que sabe tudo. Eu não sabe que não tem pessoa assim. Tudo que vai conversar, ela sabe, ela já fez, ela já foi. Essa pessoa, ela tem um efeito Dunning-Kruger. Eles estudaram durante um tempo. Entender que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que ela sabe. Criar uma cultura de aprendizado dentro de instituições terapêuticas ajuda profissionais a estarem abertos a críticas construtivas e a desenvolverem um entendimento mais profundo de suas próprias habilidades. Uma pessoa num viés cognitivo desse, por exemplo, um marido, se você vier com uma crítica, você jogou merda no ventilador, porque a pessoa ela não está pronta para ouvir aquilo. Então, a conscientização, levar a reflexão
é muito importante a gente refletir sobre as nossas próprias competências, a necessidade de ter um aprendizado continuado, a necessidade de se informar de novidades, reconhecer que não tem como a gente aprender tudo, não tem como a gente saber tudo, a gente tentar se aprimorar naquilo que a gente faz, através da prática, da experiência, da leitura, de cursos. Inclusive, quanto mais você souber, que é o que eu sempre falo, né? A psicoeducação, sobre como o outro é, como às vezes o outro está te enganando, na sombra dele, ele nem está fazendo isso, ele não é um narcisista perverso que está fazendo isso na mais absoluta sacanagem. Ele está sendo ruim achando que ele está sendo bom, ele está nesse efeito. Então é isso, gente. A gente convive com idiotas que se acham o máximo, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente busca isso, um profissional. Tem amigos que são nossos amigos, vão ser nossos amigos, mesmo achando que sabe tudo e tudo bem, né? Não vai interferir, não vai mudar em nada a tua vida. Você perder a amizade com alguém que você gosta por causa disso. Agora, um relacionamento de casal, um namoro, um acompanhamento médico, um marceneiro. Um marceneiro. Outro dia eu comprei um móvelzinho desse tamanho assim, ó, para colocar galão de água. Eu falei, um móvelzinho desse tamanho, eu vou montar. Minha vizinha chegou, minha vizinha tem 91 anos, eu ia tomar um café, bebê. Ela passou 3 horas lá, eu tinha conseguido montar 2 prateleiras. Aí eu chamei o montador. Falei, você monta para mim? Porque eu não consegui, fiquei aqui 3 horas. E aí eu tinha colocado uma parte errada do negocinho que eu pus, tá? 3 parafusos lá. Falou uma parte errada e uma parte veio errada. Eu não ia conseguir nunca montar aquilo. Eu não estava no efeito Dunning-Kruger, achando que eu tinha capacidade de montar uma coisa que eu não sei montar. A gente tem, em algumas coisas que a gente não tem noção, tem. Isso é nossa sombra. Os outros têm sombras e nós também. Vamos olhar para isso com cautela e fugir dos impostores. E guarde essa informação. Aquela pessoa que está insegura para fazer, porque eu acho que eu não sei muito. Você pode ter certeza que essa pessoa se qualificou para fazer. Ela está insegura porque ela teve validação na infância, porque ela foi comparada. Ela tem mais segurança. Muitas vezes. Mais segurança do que aquele que acha que é o fodão. Beijo da Catei, namastê.